A gravidade não existe? É isso que cada vez mais cientistas estão dizendo. Einstein, o maior físico de todos os tempos, tinha uma compreensão revolucionária da gravidade. Mas será que no final das contas ele estava errado? Neste vídeo, revelamos as novas descobertas espetaculares que viram de cabeça para baixo todo o nosso entendimento sobre a gravidade. Então fiquem até o final se estiverem prontos para uma crise de identidade física. Sejam muito bem-vindos, pessoal! Albert Einstein revolucionou nossa compreensão do universo com sua teoria da relatividade. Por meio de sua famosa fórmula I igual a mc², sabemos que massa e energia são duas formas de manifestação da mesma coisa. Uma pequena quantidade de massa pode ser convertida em uma enorme quantidade de energia, já que é multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. Aliás, se você está gostando até aqui, não esqueça de se inscrever no canal. E quem já é inscrito pode ajudar muito o vídeo deixando um like. Muito obrigado, pessoal! Sim, a NASA realizou recentemente um experimento espetacular que coloca à prova a compreensão de Einstein sobre a gravidade. Junto com o Dark Energy Survey, eles investigaram a relação entre a gravidade e a misteriosa energia escura. E os resultados foram realmente surpreendentes. A gravidade mantém as coisas juntas. Nas áreas menores do cosmos, ela é a força dominante. E por áreas menores, quero dizer regiões do cosmos até grupos de galáxias. Nossa Via Láctea, por exemplo, está ligada gravitacionalmente à galáxia de Andrômeda, razão pela qual as duas ilhas estelares estão se movendo uma em direção à outra e, em um futuro distante, se fundirão em uma galáxia gigante. Mas nas áreas muito grandes do cosmos, a gravidade perde seu domínio. Aqui é onde a energia escura assume o controle. O cosmos está se expandindo, e isso já acontece desde o Big Bang, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Mas embora o Big Bang tenha ocorrido há tanto tempo, a expansão não está diminuindo. Na verdade, está até acelerando. O espaço está ficando cada vez mais rápido, cada vez maior. Portanto, deve haver alguma força misteriosa que continua fazendo com que ele cresça. Como ninguém sabe o que isso poderia ser, chamam de energia escura. Até aqui tudo bem? Então já sabemos que em pequena escala a gravidade domina e em grande escala a energia escura. Embora às vezes eu ainda tenha a sensação de que estou prestes a expandir. Existem muitas ideias sobre o que essa energia escura poderia ser. Uma espécie de campo de energia que atravessa o tempo e o espaço, exercendo uma pressão repulsiva como uma espécie de antigravidade. Algo assim, mas não se sabe exatamente e não há provas concretas. Isso levanta a suspeita de que a energia escura talvez nem exista. Mas talvez haja algo errado com a nossa teoria da gravidade. Alguns pesquisadores realmente acreditam que a gravidade se comporta de maneira diferente em grandes escalas cósmicas do que em pequenas. Enquanto aqui ela mantém tudo unido, talvez em grande escala ela até afaste as coisas. Ou talvez ela tenha mudado ao longo da evolução do cosmos. Talvez ela tenha sido mais forte nos primeiros dias do universo e depois tenha ficado gradualmente mais fraca. Uma diminuição contínua da força da gravidade ao longo de alguns bilhões de anos explicaria muito bem a aceleração cada vez maior, não é? Tais teorias alternativas da gravidade são muito populares e, na ausência de indícios para um lado ou para o outro, isso poderia ser tão verdadeiro quanto a ideia da energia escura. Talvez o único problema seja que uma gravidade variável ao longo do tempo, infelizmente, entraria em conflito com a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Uma equipe de pesquisadores da Dark Energy Survey Collaboration colocou agora essa teoria alternativa da gravidade à prova em um experimento espetacular. Isso deve esclarecer de uma vez por todas a relação entre a gravidade e a energia escura. Vocês realizaram um dos testes mais precisos até agora da teoria da relatividade geral de Albert Einstein, observando enormes distâncias cósmicas. Estamos falando de distâncias de até 5 bilhões de anos-luz. Para se ter uma ideia, nossa Via Láctea tem um diâmetro de apenas 100 mil a 200 mil anos-luz. Nessa escala gigantesca, os pesquisadores estudaram galáxias e mediram distorções sutis causadas pela gravidade quando ela deforma o espaço-tempo. Imagina o espaço-tempo como uma espécie de trampolim invisível para nós, que é deformado pela gravidade dos corpos celestes. Foi por essas depressões no espaço-tempo que os pesquisadores procuraram. Depressão no espaço-tempo
Boa palavra para o Scrabble. O efeito do qual os pesquisadores se aproveitaram é chamado de efeito de lente gravitacional. Em objetos pesados e mais próximos, como buracos negros dentro da galáxia, esse efeito é relativamente forte. Em grandes escalas cósmicas, em galáxias muito distantes, ele é mais fraco. Por isso, nesse caso, é chamado de lente gravitacional fraca. Ao localizar essas lentes gravitacionais fracas, os cientistas do Dark Energy Survey conseguiram determinar os efeitos da gravidade em grande escala até mesmo no passado. Pois, como vocês certamente sabem, cada olhar para o espaço é um olhar para o passado. Vemos os objetos como eram quando a luz começou a viajar. Assim, vemos galáxias a bilhões de anos-luz de distância, muito, muito longe no passado. E os pesquisadores examinaram quase 100 milhões de galáxias a diferentes distâncias em busca de indícios de que a gravidade flutuou em algum momento da evolução cósmica. E o que eles descobriram? Nada. Nem um único desvio. A gravidade tem sido a mesma força ao longo da história do universo. De fato, as galáxias estudadas, as mais antigas das quais têm bilhões de anos, se comportam exatamente como a teoria de Einstein prevê. Albert Einstein estava completamente certo mais uma vez. Então, mais uma vez, a relatividade geral escapou ilesa. Agora, talvez alguns de vocês digam, que chato se eles não descobriram nada. De jeito nenhum, porque eles realmente descobriram algo. Que as teorias alternativas da gravidade provavelmente não estão corretas e que a energia escura provavelmente existe. Porque se não é a gravidade em si responsável pela expansão acelerada do cosmos, então é mesmo a misteriosa energia escura. O que, infelizmente, nos deixa novamente com a pergunta: o que é energia escura? E ainda é permitido ter algumas dúvidas sobre a teoria da gravidade de Einstein. A pesquisadora Agnes Ferté, que participou da pesquisa, diz: ainda há espaço para questionar a teoria da gravidade de Einstein, já que as medições estão ficando cada vez mais precisas. Ainda temos muito a fazer antes de estarmos prontos para o Euclid e o Roman. Por isso, é importante que continuemos trabalhando com cientistas de todo o mundo nesse problema. Com Euclid e Roman, ela se refere a 2 telescópios espaciais planejados que nos levarão muito mais perto das respostas para essas grandes questões. O telescópio espacial Euclid, da ESA, lançado em 2023, está totalmente voltado para a busca pela energia escura. Roman será, como James Webb, um telescópio espacial infravermelho, mas mais voltado para as grandes escalas cósmicas, enquanto James Webb pode focar em objetos individuais. Roman será, portanto, predestinado a iluminar com mais precisão as conexões em áreas de bilhões de anos-luz. No entanto, ele só será lançado em 2026, no mínimo. Há outro enigma que intriga os físicos há décadas. Se Einstein estiver certo e a velocidade da luz for o limite absoluto no universo, por que então a gravidade parece agir instantaneamente? Ela também não deveria levar tempo para se propagar? Essa pergunta nos leva a um dos aspectos mais fascinantes da teoria da relatividade. Um dos aspectos mais confusos da gravidade é, de qualquer forma, que ela parece agir imediatamente, ou seja, de forma instantânea. Ou será que a gravidade do Sol, que mantém a Terra presa, também se aproxima de nós à velocidade da luz? Para resolver esse enigma, precisamos mergulhar um pouco mais fundo na física de Einstein. Na sua teoria da relatividade, Albert Einstein descobriu que o espaço e o tempo são inseparáveis. Juntos, eles formam o espaço-tempo e a gravidade influencia o espaço-tempo. Quanto mais pesado é um objeto, mais o espaço-tempo, que podemos imaginar como uma espécie de rede para facilitar, fica curvado. Vocês também estão influenciando o espaço-tempo agora mesmo com o seu peso. Isso, é claro, não quer dizer que vocês sejam gordos. Outra descoberta importante de Einstein foi que existe uma velocidade máxima no cosmos. Isso é chamado de velocidade C. A teoria da relatividade diz que a velocidade da luz, que se move no vácuo, nunca muda. Com cerca de 300 mil quilômetros por segundo, a luz tem a velocidade mais alta que se pode alcançar no universo, e isso não vale só para a luz. Mesmo que normalmente se fale sempre em velocidade da luz, isso vale também para todas as outras ondas eletromagnéticas. De onde vem essa velocidade máxima? Isso é um pouco complicado, mas tentei representar isso neste diagrama profissional. Uma nave espacial que voa pelo cosmos se move pelo espaço e pelo tempo. Quanto mais rápido ela se move pelo espaço, mais lento o tempo passa. Vocês se lembram do conceito de espaço-tempo? Agora imaginem um fóton, uma partícula de luz. Ele se move muito mais rápido do que uma nave espacial, ou seja, com a velocidade máxima c. Essa velocidade tem uma influência tão grande no espaço-tempo que a componente temporal desaparece completamente. O tempo fica tão lento que parece parar. Para a luz, portanto, o tempo não existe.
E isso representa o máximo aproveitamento da relação entre espaço e tempo. Mais do que o desaparecimento completo do componente temporal não é possível. E é por isso que exatamente nesse ponto de velocidade é atingida a velocidade máxima. Já consigo ver os pontos de interrogação nos olhos de vocês. Talvez alguns de vocês estejam pensando agora, mas por que o máximo de velocidade está exatamente nesse ponto? No fundo, essa é uma questão filosófica sobre por que as leis da natureza são exatamente como são. É tipo o código de programação da nossa realidade, como as leis da Matrix que nos são impostas. Me escrevam suas ideias nos comentários. De onde vêm as leis da natureza? Qual é a causa das leis físicas do nosso cosmos? Uma espécie de Matrix ou algo completamente diferente? Tô muito curioso para saber o que vocês pensam e vou tentar responder ao máximo de comentários possível, prometo. Mas agora, voltemos à gravidade. Como a gravidade se comporta então nessa interação entre velocidade, espaço e tempo? Isaac Newton, o descobridor da gravidade, que, segundo a lenda, teria levado uma maçã na cabeça, acreditava que essa força se espalhava sem nenhum atraso. Albert Einstein, por outro lado, disse na sua teoria da relatividade que a gravidade também só poderia se mover à velocidade da luz. O que é que está certo? A gravidade do Sol não age imediatamente sobre nós? Se o Sol desaparecesse agora, a sua gravidade desapareceria imediatamente ou levaria cerca de 8 minutos até percebermos esse é o tempo que a luz do Sol leva para chegar à Terra. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Colômbia iniciou há alguns anos um experimento muito inteligente para esclarecer essa questão de uma vez por todas. E para isso contou com a ajuda do peso pesado planetário do nosso sistema solar, Júpiter. Júpiter é 2 vezes mais pesado do que todos os outros planetas do sistema solar juntos, ou seja, ele realmente pesa bastante na balança. Será que isso já é gordofobia planetária? E foi assim que o experimento dos pesquisadores funcionou. Enquanto Júpiter passava pelo campo de visão, os pesquisadores observaram com vários telescópios interligados a luz de um quasar, ou seja, o centro ativo e cheio de energia de uma galáxia muito distante. A força gravitacional de Júpiter desviou minimamente a luz desse quasar. Eles usaram Júpiter como uma lente gravitacional. A partir disso, os cientistas puderam calcular a velocidade de propagação da gravidade. Portanto, um método tão simples quanto genial. O resultado: a gravidade não atua instantaneamente. Ela se propaga à velocidade da luz. Isso foi posteriormente confirmado também pelas primeiras medições de ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais são uma espécie de vibração do espaço-tempo quando 2 objetos massivos colidem, quando, por exemplo, 2 buracos negros se fundem, a malha do espaço-tempo começa a tremer. E essa vibração foi comprovada pela primeira vez em setembro de 2015 pelos cientistas da colaboração LIGO, depois que Albert Einstein já havia previsto isso há quase 100 anos. Ondas gravitacionais só são possíveis se a gravidade se propaga à velocidade da luz. De acordo com a física de Newton, a qual alguns cientistas ainda se agarravam até então, tal onda seria inconcebível, pois a gravidade atingiria a Terra imediatamente. Resumindo, a gravidade se move tão rápido quanto a luz e, embora isso tenha sido muito discutido, agora pode ser considerado comprovado. Ainda assim, algumas perguntas de acompanhamento surgem. Por exemplo, se é assim, por que a luz não pode escapar de um buraco negro? Mas a gravidade pode. No entanto, isso se baseia em uma concepção errada de um buraco negro. O buraco negro não emite gravidade de seu interior. Na verdade, o buraco negro é o próprio campo gravitacional. Em outras palavras, a gravidade não precisa sair do buraco negro. O buraco negro em si é um campo gravitacional congelado. A gravidade pode ser estática, enquanto as ondas gravitacionais são tão rápidas quanto a luz. Depois dessa digressão sobre a velocidade da gravidade e da luz, lembrei do filme Interestelar. Nele foi apresentada a ideia de que existe uma força ainda mais poderosa e rápida no universo, o amor. Ele não pode ser detido nem mesmo pela curvatura do espaço-tempo. E por isso, aqui vai uma bela citação para vocês que supostamente é preciso sempre ter cuidado. É de Albert Einstein. A gravidade não pode ser responsabilizada pelo fato de as pessoas se apaixonarem. Como é possível explicar um fenômeno tão importante como o primeiro amor com os meios da física? Coloque a mão em um fogão por 1 minuto e parecerá 1 hora. Sente-se com uma garota incrível por 1 hora e parecerá 1 minuto. Isso é relatividade. A velocidade da gravidade nos leva a um tema ainda mais profundo: o próprio tempo. Cientistas acreditam agora que, com a ajuda de ondas gravitacionais, podem realmente olhar para trás até o início do tempo. Eles querem tornar o próprio Big Bang visível. Essa ideia revolucionária pode mudar nossa compreensão de todo o cosmos. Uma coisa é certa: o tempo é o recurso mais raro do universo.
Não importa o quanto você seja rico, não dá para comprar muito mais tempo. E mesmo que a gente, como seres humanos, consiga superar a mortalidade através da tecnologia, isso não muda o fato de que o tempo continua sendo limitado. Porque em algum momento até o universo vai morrer. E é por isso que os físicos já procuram há muito tempo uma explicação para o que é o tempo. Mas isso não é nada fácil de dizer. E por isso, antes de continuarmos, vamos fazer um joguinho. Escreva nos comentários como você definiria o tempo. O que é o tempo? Estou super curioso para ver suas tentativas e vou reservar um tempo para responder ao máximo possível, prometo. De forma bem básica, pode-se simplesmente considerar o tempo como uma cadeia causal que descreve a sequência de eventos. Se eu empurro uma peça de dominó, isso leva a uma reação em cadeia causal. E o conjunto de todos esses efeitos causais individuais, isso poderia ser chamado de tempo. Mas não se animem tão cedo, pessoal. A coisa não é tão simples assim como sabemos desde Einstein. Na teoria da relatividade especial, o tempo é considerado parte de um contínuo espaço-tempo quadridimensional, que pode se deformar. E é influenciado pela gravidade. A gravidade não afeta só o espaço, ela também deforma o tempo e leva ao que chamamos coloquialmente de viagem no tempo. Quem passar 5 minutos ao lado de um buraco negro como o Gargantua, do filme Interestelar, e depois voltar à Terra, perceberá que muitos anos se passaram aqui. Portanto, se o tempo faz parte do contínuo espaço-tempo quadridimensional, então ele existe de alguma forma, certo? E não apenas uma simples sequência de uma cadeia causal. Mas se o tempo realmente existe fisicamente, onde ele está então? Então ele também deveria, como tudo o mais, estar de alguma forma ancorado em nível subatômico. Tudo neste espaço aqui pode ser rastreado até as menores estruturas no nível quântico. Vocês são apenas uma disposição especial de quarks. Vocês são, é claro, o agrupamento de quarks mais bonito que eu já vi, mas uma partícula subatômica do tempo parece não existir. Pelo menos ainda não a descobrimos. Podemos medir o tempo com grande precisão, mas também não há indícios de que ele funcione de maneira diferente no nível subatômico do que no macrocosmo. A maioria das teorias sobre a natureza do tempo se baseia em modelos matemáticos e observações no macrocosmo, mas elas ainda não foram confirmadas no nível subatômico. Então, no geral, pode-se dizer que o tempo obviamente existe de alguma forma. Mas nós não temos ideia do que ele realmente é. E isso apesar de ele desempenhar um papel tão importante no cosmos. Afinal, todos os desenvolvimentos cosmológicos acontecem em uma escala de tempo. O Big Bang, por exemplo, com o qual, segundo a opinião predominante, o universo surgiu em primeiro lugar, aconteceu em um certo ponto no tempo há cerca de 13,8 bilhões de anos. Se esse foi o início do espaço, também deve ter sido o começo do espaço-tempo. E quão fascinante seria se pudéssemos olhar de volta até lá. Agora, alguns espertinhos entre vocês vão argumentar. Cada olhar para o espaço é um olhar para trás no tempo. Sim, isso é verdade. Nossos olhos são, em princípio, máquinas do tempo. A gente vê as coisas como elas eram quando a luz começou a viajar. A galáxia de Andrômeda, por exemplo, está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Então a gente a vê como ela era há 2,5 milhões de anos. A gente vê o Sol como ele era há quase 8 minutos. E assim por diante. Mas infelizmente, a parte mais antiga do espaço está escondida dos nossos olhos. Só quando o cosmos esfriou o suficiente, cerca de 380 mil anos depois do Big Bang, é que os elétrons e os núcleos atômicos puderam se juntar para formar átomos completos. Nesse momento, a luz deixou de ser absorvida. Em vez disso, a matéria agora eletricamente neutra pôde atravessar livremente. Em outras palavras, o cosmos tornou-se transparente e, até esse ponto, podemos olhar para trás e ver uma gigantesca bacia que envolve tudo. A radiação cósmica de fundo. Não dá para ver o que está além disso, pelo menos no campo óptico. E é aí que entram alguns cientistas que dizem que podemos olhar de volta até o início do tempo. O doutorando Deepen Garg, que participa do projeto, diz: não podemos ver o universo primitivo diretamente, mas talvez possamos vê-lo indiretamente observando como as ondas gravitacionais daquela época influenciaram a matéria e a radiação. Ondas gravitacionais são perturbações no espaço-tempo, desencadeadas pela gravidade de corpos celestes. Quanto mais massivos os objetos, mais evidentes são as distorções no espaço-tempo. Quando, por exemplo, buracos negros ou estrelas de nêutrons, ou seja, objetos incrivelmente densos, colidem, o espaço-tempo começa a oscilar de forma perceptível, e cientistas inteligentes na Terra conseguem medir isso com instrumentos muito caros. E a ideia dos pesquisadores agora é a seguinte: e se rastrearmos as ondas gravitacionais do cosmos primitivo e,
e assim obter informações sobre o início de tudo. O Big Bang foi obviamente um evento que liberou uma enorme quantidade de energia e deve ter feito o espaço-tempo vibrar bastante. No entanto, o Big Bang já aconteceu há alguns dias, o que torna um pouco difícil detectar as ondas gravitacionais muito antigas. Nossa tecnologia ainda está limitada a detectar ondas gravitacionais na área de colisões de massas estelares, buracos negros e estrelas de nêutrons. De ondas gravitacionais primordiais do Big Bang? Nenhum sinal. Mas, em compensação, os pesquisadores desenvolveram agora um método revolucionário, e isso no âmbito da física de plasma. Não tem nada a ver com a doação de plasma sanguíneo, com a qual eu, quando era um estudante pobre, ganhei muito dinheiro. Com o aumento da temperatura, as substâncias geralmente passam sucessivamente do estado sólido para o líquido e depois para o gasoso. Se a temperatura aumentar ainda mais, forma-se um plasma. É por isso que também é chamado de quarto estado da matéria, e os pesquisadores agora usaram a propagação de ondas eletromagnéticas através do plasma como simulação para ondas gravitacionais no universo e criaram uma série de equações que descrevem o que procurar quando ondas gravitacionais se movem através de estrelas e gás nas profundezas do espaço. Ou, como diz Dippengarg, basicamente aplicamos a mecânica das ondas de plasma a um problema de ondas gravitacionais. É um método genial para descobrir mais sobre o fenômeno cósmico difícil de entender das ondas gravitacionais usando métodos de pesquisa terrestres e, de fato, os pesquisadores fizeram uma descoberta muito interessante. A propagação das ondas gravitacionais através da matéria gera um sinal detectável, por exemplo, mudanças na luz produzida por estrelas ou enormes nuvens de gás no espaço entre as estrelas. Esses sinais podem revelar ondas gravitacionais que atualmente estão além da nossa capacidade de detecção. Com esse método, temos a chave para um olhar indireto para o passado, até o Big Bang, e podemos aprender muito com as ondas gravitacionais. Como as ondas gravitacionais são geradas pela aceleração de massas, elas podem, por exemplo, nos fornecer informações sobre o movimento da matéria e da radiação no universo primitivo. Como surgiram os elementos, como surgiram as primeiras estrelas e as primeiras galáxias, elas também podem nos dizer como a expansão do universo mudou ao longo do tempo e assim encerrar uma discussão eterna sobre a constante de Hubble, ou seja, a taxa de crescimento do cosmos. E as ondas gravitacionais primordiais também podem nos ajudar a entender melhor a natureza da energia escura e da matéria escura, que juntas representam cerca de 95% da energia do universo. E sobre o qual ainda não temos praticamente a menor ideia. Então parece que em todo o cosmos existem carimbos de tempo invisíveis para nós, marcando o tempo desde o Big Bang, que poderíamos decifrar com o novo método inspirado pela física de plasma, e assim obter respostas para as maiores perguntas de todas. Depois disso, alguém ainda diz que a ciência não é empolgante. Os pesquisadores descobriram, portanto, que essas ondas gravitacionais fracas geram um sinal que podemos decifrar. Agora só falta alguém realmente fazer isso para que possamos finalmente ter uma visão do início do tempo. Espero que agora todos vocês sejam especialistas em gravitação. Se vocês não quiserem perder mais nenhum avanço na pesquisa, não se esqueçam de se inscrever no canal agora e também de deixar o like no vídeo para que possamos bater a meta de 5.000 curtidas. Eu ficaria muito feliz com isso. E por falar em descobertas misteriosas, a NASA acabou de encontrar algo absolutamente inacreditável dentro da Lua. Uma anomalia gigantesca que coloca em dúvida tudo o que achamos que sabemos sobre o nosso satélite. Essa descoberta pode mudar o futuro da humanidade e desencadear uma verdadeira corrida espacial para o polo sul da Lua. Para saber tudo sobre essa espetacular anomalia lunar, não deixem de clicar no vídeo que aparece no canto superior direito. É muito empolgante. E no canto inferior direito, vocês encontram mais um vídeo sobre ciência e espaço. Caso contrário, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!